Bom dia, alunos vicentinos. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de educação física. A nossa aula de hoje tem como unidade temática ginásticas. E o objetivo de conhecimento é abordar, a ginástica de modo geral. Aí na apostila que foi disponibilizado para vocês, tem os textos, algumas imagens, onde vai falar um pouco dessas modalidades da ginástica. A gente vai iniciar com o tópico 1, que vai abordar a origem da ginástica, Vamos saber como e quando a ginástica surgiu. O professor vai ler o parágrafo. Vamos lá. A ginástica desenvolveu-se efetivamente na Grécia Antiga, a partir de exercícios que os soldados praticavam, incluindo habilidades e também acrobacias. Bom, de acordo com muitos estudiosos, a ginástica surgiu há muito tempo atrás. Sem saber, as pessoas realizavam os movimentos ginásticos com o seu corpo. Porém, esses movimentos que eram executados eram bem simples, ou seja, pouco desenvolvido. Muito diferente dos movimentos executados nos dias atuais, certo? Segundo parágrafo. A ginástica se tornou um esporte olímpico na Grécia, pois os gregos a incluíram nas Olimpíadas de Atenas no ano de 1896, mas só para os homens. E foi no ano de 1928 que a participação das mulheres foi liberada em Amsterdã, Então, a ginástica, para quem não sabe, ela se tornou um esporte olímpico na Grécia, E os organizadores dos Jogos a incluíram nas Olimpíadas de Atenas no ano de 1896. Naquele momento, apenas os homens, competiram. Alguns anos depois, as mulheres também passaram a se interessar e a praticar ginástica. E não demorou muito tempo para a modalidade feminina ser incluída nos jogos também. Tópico 2. As modalidades da ginástica. A ginástica ela está dividida em duas modalidades. O professor vai ler o parágrafo. A ginástica está classificada em duas modalidades. A ginástica competitiva, as realizadas nas Olimpíadas e nos torneios mundiais, e a ginástica não competitiva, que é as praticadas na academia. Bem, aqui tem uma imagem, de 3 mulheres, uma se alongando, outra fazendo alongamento com uma bola, e a terceira com um pezinho nas mãos, Então, essa é a ginástica não competitiva, que está apresentada aqui na imagem, É aquela ginástica onde as pessoas praticam essas atividades nas academias. O professor vai ler o segundo parágrafo. A ginástica, muitas vezes, é procurada para quem quer melhorar o corpo, emagrecer ou até mesmo fortalecer, Fortalecer os músculos e também melhorar o aperfeiçoamento mental em forma de relaxar a mente. Bom, eu vou falar aqui, tentar explicar um pouco para vocês a diferença entre elas. A ginástica competitiva são aquelas realizadas em competições oficiais, as realizadas em ginásios ou estádios olímpicos, certo? Nas competições, os atletas competem entre si. O mais habilidoso, o mais preparado, torna-se o campeão ou campeã olímpico, se tornando o primeiro da competição e, de quebra, sendo premiado com uma medalha de ouro. Esse atleta campeão ou campeã, manterá seu título por 4 anos, até os próximos jogos, Já a ginástica não competitiva é aquela praticada por pessoas comuns, digo assim, pessoas não atletas.
Essa ginástica é praticada nas academias. Ela não visa a competição, ou seja, não visa o primeiro lugar e nem a premiação de medalhas. Apenas exercitar o corpo para a promoção da saúde e do bem-estar de quem a pratica. Certo? Deu para compreender, entenderem essa diferença entre a ginástica competitiva e a ginástica não competitiva. A ginástica competitiva é aquela realizada nos Jogos Olímpicos. A ginástica não competitiva é diferente, é aquela realizada nas academias, certo? Tópico 3, a classificação das ginásticas. Tópico 3.1, entre as competitivas estão a ginástica aeróbica, tá? A ginástica acrobática, a ginástica artística, a ginástica rítmica e a ginástica de trampolim, tá? Essas aí são algumas das ginásticas competitivas. E aqui abaixo, a 3.2, tá? Eu citei duas que são as ginásticas não competitivas, que é a ginástica laboral e a hidroginástica. Vamos comentar um pouco sobre a respeito da ginástica acrobática, tá? Vamos lá. A ginástica acrobática tem como objetivo fazer acrobacias de forma que se tenha habilidade, força, equilíbrio, flexibilidade e também é realizada em equipes, tá? A ginástica acrobática é aquela que apresenta movimentos realizados no circo. Quem já foi no circo, já presenciou, né? As pessoas ali fazendo aqueles movimentos acrobáticos, né? Andando ali, ó, naquela corda, né? Se equilibrando lá no alto, né? Pedalando numa roda, né? Na corda, carregando algum objeto, equilibrando aquele objeto, não deixando cair, enfim, tá? A ginástica acrobática nada mais é, tá? Que movimentos realizados no circo, certo? Mais ou menos assim. Ginástica artística. A ginástica artística também é uma forma que se deve ter força, equilíbrio e habilidade. Um exemplo é o cavalo com alças. O que é um cavalo com alças? É um equipamento onde o atleta vai realizar em cima dele vários movimentos, tá? Ele vai fazer giros, ele vai fazer saltos, ele vai fazer estrelas, às vezes ele vai ficar de cabeça para baixo com as mãos apoiadas em cima, tá? Todos os movimentos deverão ser feitos corretamente, tá? Todos eles têm um grau de dificuldade. E o objetivo é manter-se ali em cima, tá? Não caindo. Então a ginástica artística, conhecida também por ginástica olímpica, se baseia na evolução de técnicas de diversos exercícios físicos, onde os atletas realizarão nos aparelhos movimentos que requerem atenção, força, agilidade, coordenação motora, equilíbrio, flexibilidade e controle do seu próprio corpo, tá? 3. Ginástica rítmica, tá? A ginástica rítmica é uma modalidade que envolve movimentos em forma de dança em variados tipos e dificuldades e também com a utilização de pequenos equipamentos, tá? Então a ginástica rítmica, por sua vez, também possui muitos movimentos corporais que são combinados aos elementos do balé e da dança, que devem ser executados com harmonia, com música e coordenados com o manejo de aparelhos próprios dessa modalidade, que são a corda, as fitas, o arco, a bola e as massas. Na próxima aula eu vou estar apresentando, né, todos esses objetos, esses equipamentos. Vou tentar trazer um vídeo, tá, mostrando
cada tipo, cada modalidade de ginástica, para você compreender melhor. Aqui eu apenas coloquei o que são em forma de texto, mas eu pretendo, né, trazer um vídeo onde vocês possam observar, né, assistir essas modalidades da ginástica, certo? E a ginástica de trampolim. A ginástica de trampolim é uma modalidade, tá? Onde são usados um e dois trampolins para um ou dois atletas que devem executar uma série de elementos. Então, a ginástica de trampolim, para quem não sabe, é aquela realizada na cama elástica, tá? Onde os competidores deverão executar vários movimentos de saltos e giros no ar. O atleta que apresentar a combinação de salto e giros com grau de dificuldade alta ficará em primeiro lugar, tá? E se mantiver nessa colocação, será o campeão da modalidade no final, tá, dessa competição. Então, para quem já foi na praça, já observou aquela cama elástica, né, o pula-pula, o famoso pula-pula. É mais ou menos daquele jeito, só que a cama elástica, ela é maior, né, ela é maior e ela é bem flexível, onde o atleta ele vai realizar vários saltos e movimentos, né? Ele vai saltar o mais alto possível para executar os movimentos, ok? Vamos lá então, tá? Para classificação da ginástica, vai falar um pouco agora das não competitivas. 3.2. Entre as não competitivas estão a ginástica laboral e a hidroginástica, certo? Vamos lá. A ginástica laboral geralmente é praticada no ambiente de trabalho para funcionários durante o horário de trabalho, para evitar lesões de esforços repetitivos. Tá? A ginástica laboral nada mais é que a execução de uma série de exercícios físicos que são realizados no ambiente do trabalho, ou seja, no horário em que a pessoa está trabalhando, com o objetivo de melhorar a saúde e evitar lesões dos funcionários por esforço repetitivo, quando fazemos repetidas vezes o mesmo movimento, tá? E evitar algumas doenças ocupacionais. A ginástica laboral se baseia em alongamentos de diversas partes do corpo, como a cabeça, braços, ombros, troncos, né, mãos e pernas. Nada mais é que aquele exercício, né, de alongamento que o professor pede para vocês realizarem ou quando estamos na quadra ou no caso agora que vocês realizam em casa antes das atividades, né, da execução das atividades práticas. Tem uma imagem aí, você está vendo, né, fazendo alongamento, pescoço, braços, região lombar, braços. Nada mais é que realizar esses exercícios, né, de alongamento. Hidroginástica. A hidroginástica faz com que você melhore a capacidade aeróbica e cardiorrespiratória. E como o nome já diz, é uma ginástica praticada na água. Bom, a hidroginástica é um tipo de ginástica, tá, que não é de intensidade. Ou seja, intensidade é aquela prática de atividade onde a pessoa faz um monte de repetições, tá? Para fazer um exercício físico, seja ele com ou sem peso, tá? Uma pessoa consegue, a atividade é feita de uma forma onde a pessoa consegue fazer o máximo de repetições que conseguir, tá? Então, a ginástica, a hidroginástica é um exercício físico que ocorre num curto período de tempo. Assim não causa e nem sobrecarrega a pessoa,
No caso aí o funcionário, já que esse exercício é para que possam, né, trabalhar da melhor maneira possível sem sentir dores. Então, a ginástica laboral tem suas vantagens ao ser praticada. Ela melhora a concentração, favorece o fortalecimento muscular, traz energia e reduz o estresse e a fadiga, melhorando a postura e elevando a autoestima e o bem-estar, certo? Essas atividades aí de hidroginástica é muito recomendada para os idosos, né? O vovô e a vovó que sentem dores, né? Dores musculares, dores articulares, né? Então eles vão para a piscina para fazer esse exercício, porque na piscina ele não tem tanto impacto, porque ele vai fazer na água, tá? Então ele não vai ter tanto impacto na hora de fazer um movimento. Então é muito bom para eles fazer essas atividades na piscina, porque vai melhorar muito, né? Vai eliminar as dores, né? Aquele mal-estar, aquela fadiga, enfim, ele vai se recuperar fazendo essas atividades na piscina. Ok. Ah, e dentro da piscina, quando eles vão fazer atividade, eles utilizam alguns objetos. Não sei se você está vendo aí na imagem os três que estão com um objeto na mão. Isso aí chama-se espaguete, né? É um objeto redondo, de formato redondo, tá? Como se fosse um isopor. Ele é bem flexível, bem leve, é para estar fazendo alguns movimentos e também para flutuarem, né, na água. Às vezes eles colocam atrás da cabeça, né, eles ficam com um peito em cima desse objeto, que é para estar flutuando também. Bom, agora a gente vai para a atividade, né, para o exercício. Vamos lá. Questão número 1. A questão número 1 pede que você marque a resposta correta. A ginástica se tornou um esporte olímpico a partir da Grécia, pois a ginástica A. Foi incluída nas Olimpíadas de Atenas no ano de 1986. Letra B. Foi criada no início apenas para as mulheres. C. Foi incluída para os homens apenas em 1938. D. Foi incluída para as mulheres no ano de 1928, nos Jogos de Amsterdã. Então você vai identificar a alternativa correta e marcar um X. Ok? Questão número 2. Marque a resposta correta. A ginástica está classificada em duas modalidades. Elas são a ginástica acrobática e ginástica competitiva. B. A ginástica laboral e a ginástica de trampolim. C. A ginástica não competitiva e a hidroginástica. Ou D. A ginástica competitiva e a ginástica não competitiva. Então você vai identificar a alternativa correta e marcar um xizinho nela. Questão número 3. Tá? Vou diminuir aqui, acompanhando o material de vocês. Vai ficar pequenininho, mas dá para ver aí na atividade da apostila. Questão número 3. Complete os espaços. A ginástica muitas vezes é procurada para quem quer melhorar o corpo, pontinho, 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 e também melhorar o aperfeiçoamento, pontinho, 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 a mente. Então você vai lá no texto, vai procurar o que está faltando para completar aqui no espaço. Ok? Questão número 4. Vou ampliar aqui um pouquinho. Questão número 4. Enumere corretamente, ou seja, nós temos aí 4 modalidades da ginástica, cada uma com um número. Então você vai identificar a definição de cada uma delas. A ginástica acrobática é aquela que faz tal, 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 tal. Aí você vai identificar qual é, né, a definição dela e colocar um número dentro dos parênteses, ok? Então nós temos aí
1. Ginástica acrobática. 2. Ginástica artística. 3. Ginástica rítmica. E 4. Ginástica de trampolim. Aí para cá você vai ler e tentar identificar qual é a definição correta e vai enumerar, certo? Então a gente fica por aqui. Essa é a explicação desse conteúdo de ginástica e você vai ter que resolver esse exercício e quando você terminar você fotografa, né, só a parte do exercício resolvido e encaminha para o meu PV para que eu possa avaliar e assim lançar a frequência de vocês, certo? Então ficamos por aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau, crianças!